Bom dia. Hoje vamos continuar o nosso estudo em Mateus e o nosso tema, o caminho de Jesus. E vamos estudar Mateus capítulo 8. Se vocês querem abrir as vossas Bíblias em Mateus capítulo 8. Mas antes de ler o capítulo, vamos fazer duas coisas. Primeira coisa, vamos orar mais uma vez. Quero reconhecer a Tua presença, Deus. Obrigado que temos a oportunidade diariamente de estar sempre na Tua presença. Obrigado também, Pai, pelo este momento de louvor. Eu peço, Deus, que o Senhor vá guiar este momento em que nós vamos abrir a Tua palavra, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, a Tua palavra é mais do que importante. Vai além do que isso. Toca cada aspecto das nossas vidas. Tu és santo, Tu és digno de nosso louvor. Neste momento, Pai, eu peço que a Tua vontade seja feita. Guia-nos, Deus. No nome de Jesus. Amém. Segunda coisa que gostaria que fizéssemos é falar um pouquinho acerca do contexto do capítulo 8. Mas, antes disso, eu ouvi um telemóvel tocar. Por favor, verifica que os telemóveis estão em silêncio. E eu fico muito grato por causa disso. Então, o contexto do texto do capítulo 8. Primeiro, vamos lembrar-nos que o discípulo e apóstolo Mateus organizou o seu relato de ensinamentos, atividades e ações de Jesus para ajudar os leitores e os ouvintes. Agora vamos parar um segundo. Temos de lembrar que as cartas e todos os escritos que compõem o Novo Testamento foram circuladas individualmente para serem lidas nas reuniões dos cristãos. O que nós temos? A primeira igreja, a igreja primitiva, ou os primeiros crentes, não teve uma coisa assim. Elas receberam uma carta, alguém leu e muitas pessoas ouviram. Então, Mateus organizou o seu relato sobre os ensinamentos, ações e atividades de Jesus numa maneira para ajudar os leitores e os ouvintes a perceberem que Jesus era o Messias prometido. Que Ele era mesmo o libertador que Deus prometeu nas Escrituras hebraicas, que nós chamamos Antigo Testamento. Se quiser saber a ordem sequencial da vida e ministério de Jesus, tem de ler o Evangelho de Lucas. Mateus falou das coisas que encontramos no relato de Lucas, mas não organizou a informação de maneira cronológica. É a mesma história verídica que podemos ver em Lucas e Marcos, mas organizada de uma maneira para ajudar as pessoas a descobrirem certas
estes aspectos importantes dos ensinamentos de Jesus. Quando lermos os capítulos 8 e 9 de Mateus, temos de estar cientes que Mateus quer mostrar que o reino de Deus é uma realidade no presente, hoje e no futuro, eternidade. Perdão. Com tudo isto em mente, vamos ler Mateus 8. São muitos versículos, eu sei, vamos aguentar, mas eu vou fazer alguns resumos e depois vou também ler alguns versículos. Começando em versículo 1. Versículos 1 a 4. Podemos encontrar nesta história um homem com lepra que se aproximou e ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me da lepra. Jesus estendeu a sua mão, tocou o leproso e ele foi purificado no mesmo instante. Depois, Jesus pediu que o homem fosse mostrar-se ao sacerdote e fazer o que a lei de Moisés ordenou. Jesus curou um judeu de uma doença que lhe afastava da sua comunidade e da sua família. É interessante que esta semana passada as notícias falaram sobre 2 casos de lepra que aconteceu aqui em Portugal. Então, esta doença é uma coisa que pessoas ficam preocupadas. Naquela altura, era pior ainda. Alguém com lepra tinha de afastar completamente da sociedade, da família, amigos, trabalho, tudo. Então, Jesus curou este homem. Ele veio, isso mostra que ele veio para restaurar as pessoas. Saúde para a sua comunidade, sua família, amigos. A seguir, em versículos 5 a 13, Mateus descreveu um outro milagre que aconteceu em Cafarnaum. Agora, lembramos que Cafarnaum é onde Jesus iniciou o seu ministério. É uma cidade que tornou-se uma base para Jesus e os seus discípulos. É situada num lado do lago, e vocês lembram o nome do lago? Lago de Galileia. Então, ela estava ali, Cafarnaum, no lado do lago. Agora, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial do exército romano aproximou-se e pediu que Jesus curasse o seu servo. Jesus respondeu que iria para onde o servo estivesse para o curar. Mas o oficial romano respondeu: Ó Senhor, eu não mereço que entres na minha casa. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará sã. Eu tenho superiores a quem devo obediência e soldados às minhas ordens. Digo a um que vá e ele vai. Digo a outra que venha e ele vem. E digo ao meu criado, faz isto. E ele faz. Jesus, ao ouvir a resposta do oficial, ficou admirado e disse que ainda não tinha encontrado ninguém com tanta fé entre o povo de Israel. Jesus disse: há de vir muitos do Oriente e do Ocidente sentar-se à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacob, enquanto os herdeiros do reino serão lançados fora na escuridão. Ali haverá
choro e ranger de dentes. A fé de um romano, um não-judeu, fez Jesus declarar que muitos não-judeus vão entrar no reino de Deus. E Jesus disse ao oficial: podes ir, seja como acreditaste. E naquela mesma hora, o doente ficou curado. Este milagre foi para um romano, oficial de nação opressora. O ato foi mesmo chocante. Chocante porque Jesus ajudou o inimigo e disse que teve mais fé do que o povo de Deus. A milagre desafiou o povo de Deus e mostrou que o reino de Deus vai incluir pessoas de todas as nações que acreditam e seguem Jesus. Vamos continuar a seguir o texto, Mateus 8, versículos 14 a 18. Jesus cura a sogra do Pedro e muitas pessoas em Cafarnaum. Muitas pessoas em Cafarnaum trouxeram a Jesus muitas pessoas com espíritos maus e muitos que estavam doentes. Jesus expulsou os demônios e curou as doenças. E Mateus explica que assim se cumpria aquilo que disse o profeta Isaías. Ele próprio, Jesus, tomou as nossas fraquezas e suportou o peso das nossas doenças. Mas com tantas pessoas a virem ter com Jesus, Jesus tomou a decisão de sair e ir para outro lado, outra margem do lago. Este milagre faz-nos explorar a ideia de alguém pode ser possuído de um demônio, ou seja, estar endemoniado ou influenciado por demônios. Há três extremos que queremos evitar, e há outros ali que não vou falar, mas há três extremos que quero que nós evitemos. Então, todos nascem de várias culturas. O primeiro extremo vem de pessoas e culturas que pensam e acreditam que os avanços na medicina e na tecnologia são provas que um mundo espiritual não existe. O mundo espiritual não existe. O outro extremo, onde não queremos ir, é pensar que cada doença física ou mental é por causa dos espíritos maus. Há pessoas assim. Qualquer coisa que aconteça, eu estou ali às 155 e pimba, pum, acidente. Um demônio. Foi o demônio, ele pisou ali em frente do meu carro, fez-me fazer isso. Não é minha coisa, demônio. Irmãos, não podemos cair neste extremo. Cada doença, cada coisa que acontece não é por causa de demônios. Mas um extremo é que o mundo existe. O mundo espiritual existe. Mas tudo que existe no mundo espiritual é bom. E os seres celestiais existem para ajudar os seres humanos. Isso é outro extremo, que também é falso. E podemos ouvir pessoas falar sobre, mas esta magia, esta coisa aqui, aquelas cartas, tudo é para o bom. Não há
espíritos maus, não há demônios. Aqueles anjos estão aqui para nos ajudar. É um extremo que queremos evitar. Nós queremos uma visão e cosmovisão bíblica e não um que é com a base na nossa cultura. A Bíblia é clara que alguém pode fazer coisas para convidar demônios a tomarem posse da sua vida. Assim como alguém pode convidar Jesus a entrar na sua vida, sentar no trono do seu coração, alguém pode fazer o mesmo com demônios. Por isso, o apóstolo João escreveu em 1 João capítulo 4 o seguinte, se vocês querem abrir, 1 João, não o Evangelho de João, mas a carta que está ali, aqui quase no fim da Bíblia, quase chegar ali Apocalipse, vai encontrar 1, 2, 3 João. 1 João, capítulo 4, vou começar em versículo 1. 1 João 4, 1. Queridos amigos, não creiam em todos que dizem falar pelo Espírito de Deus. Examinam primeiro, porque há muitos falsos profetas por aí no mundo. A maneira de verificar se as suas mensagens são de Deus é saber se confessam que Jesus Cristo se tornou homem de verdade. 3. Todo aquele que não reconhecer esta verdade, esta pessoa não é de Deus, mas representa o espírito do anticristo, acerca do qual já ouviram e haverá de vir, e até já se encontra no mundo. No contexto de 1 João, João estava a viver, onde ele estava a viver, muitas pessoas ensinavam que carne, ou o corpo, era uma coisa má e suja e pecaminosa. E por isso Jesus não era um humano, era um espírito. Ele não se tornou carne. Por causa disso, João está a dizer, se ouvir alguém dizer isso, não é de Deus. Também, antes disso, ele disse que nós temos de testar e examinar todos os espíritos, todos os ensinamentos. Para nós, também, hoje em dia, há pessoas que negam que o nosso corpo é bom. Mas também há outros ensinamentos que temos de testar. Porque há ensinamentos falsos, religiões, líderes religiosos, que podem ter ensinos que desviam pessoas da verdade. E também, que é pior, pode guiar a pessoa ao ponto de estar influenciado por demônios ou endemoniado. Por causa disso, temos, quando nós ouvimos alguém ensinar acerca de qualquer coisa sobre Jesus, temos de verificar que a linha encaixa com a Bíblia. Porque há muitos ensinamentos que soam bem, mas vão desviar-nos para a verdade que nós podemos desfrutar, a verdade de Jesus. Veja agora versículos 19 a 22 em Mateus 8. Vamos continuar no nosso texto. Versículos 19 a 22, capítulo 8, Mateus. Foi então que se aproximou um doutor da lei e lhe disse. Então, Jesus está ali, doutor da lei, aproximou-se a Jesus, perguntou a Jesus, ou disse, Mestre, irei contigo para onde quer que fores.
Jesus, porém, declarou: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu, os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Aqui, 21. E um dos discípulos gostaria que nós ficássemos mesmo, registrar mesmo, este ponto aqui. Um dos discípulos: Senhor, deixa-me ir primeiro fazer o enterro do meu pai. Contudo, Jesus disse-lhe: segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Esta interação é muito interessante. Duas pessoas ficaram impressionadas com os milagres e os ensinamentos de Jesus. Mas vamos dar uma pausa ali com estes versículos. Eu gostaria que voltássemos a estes versículos mais tarde. Então, não esqueça esses versículos. Vamos voltar para versículos 19 a 22. Mas neste momento, vamos continuar a prestar atenção ao capítulo 8. Jesus já disse que queria escapar da multidão e ir para outra margem do lago. Versículo 23. Jesus entrou no barco com os seus discípulos. Ele estava com quem? E eles entraram onde? Só quero verificar que vocês estão comigo. Ok, agora, 24. Nisto, levantou-se no lago um temporal tão grande que as ondas encobriam o barco. Jesus, porém, dormia. Isso é tipo o mestre que nós queremos, não é? Olha, estou a sofrer, tenho que acordar. Isso é fogo. Ok, 25. Os discípulos aproximaram-se dele e acordaram-no gritando: Senhor, salva-nos, que estamos perdidos. Jesus disse: por que estão com medo? Homens sem fé. Então, é o que nós queremos ouvir, não é? Porque está com medo. Pouca fé que tu tens. É chocante. Agora, então, levantou-se, deu ordens aos ventos e às ondas e fez-se um grande calma. Fez-se uma grande calma. Eles ficaram espantados e exclamaram: quem é este, afinal, que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Mateus incluiu mais um milagre, mostrando que Jesus não somente tem poder para curar e expulsar demônios, mas também pode mandar-nos alimentos naturais e têm de o obedecer. Jesus é o Rei sobre todas as coisas. Toda a criação tem de o obedecer. E quando Jesus fala, ordena que algo aconteça, a criação tem de o obedecer. Eu estou a falar sobre Jesus. Eu não estou a falar que o Daniel pode sair daqui, olhar para as nuvens e dizer: chuva agora! Chuva tem que cair agora! Estou a falar sobre Jesus. Jesus, quando ele fala, os elementos naturais têm de o obedecer. Ele tem poder sobre toda a criação. Agora, em versículos 28 a 34, Mateus contou uma das minhas favoritas histórias favoritas no Novo Testamento. Está aqui. Jesus e os seus discípulos chegaram ao outro lado do lago. Uma
região dos Gadarenos, chamado Garasenos. Então, esta zona é importante porque elas saíram onde os judeus viveram, trabalharam e foram para uma zona não judia. Uma área de gentios. Não onde o povo de Deus vivia, onde os gentios viviam. Pessoas não considerados que iriam tomar parte do reino de Deus. Viram ao seu encontro, saindo dos sepulcros, 2 homens possuídos de espíritos maus. Os homens eram tão perigosos que ninguém se atrevia a passar por aquele caminho. Vocês conhecem, talvez, perto de onde vocês vivem, tem um bairro onde ninguém quer ir, porque é muito perigoso, há muitos problemas, até a polícia não quer entrar ali. Ninguém queria passar aqui neste caminho. Todas as pessoas com medo. Aqueles 2 homens, não vamos entrar por ali. Vamos muito longe para não encontrar aqueles homens. De repente, versículo 29, de repente, elas começaram a gritar: que é que tu queres de nós, Filho de Deus? Vieste cá para nos atormentar antes do tempo? Muito interessante. Demônios reconheceram Jesus, o seu poder, e a pergunta: vieste cá para nos atormentar antes do tempo? Mas isso é outra pregação, não é para hoje. 30. Ora, uma certa distância daí andava a pastar uma grande quantidade de porcos. Então os espíritos maus fizeram a Jesus este pedido: se nos vais expulsar, manda-nos para aquela varra de porcos. Jesus permitiu: vão. E eles saíram e foram para os porcos, que se puseram todos a correr pelo monte abaixo e afogaram-se no lago. Os que andavam a guardar os animais fugiram e foram à cidade, contaram o que tinha acontecido, e toda a gente da cidade foi ter com Jesus e pedir-lhe para ir embora. Não disse-lhe: muito obrigado, agora podemos passar por aqui sem problema, sem ameaças, muito obrigado, e agora tenho meu tio de volta. Não. Sai daqui. Mataram os nossos porcos. Jesus confrontou demônios e eles obedeceram. O povo percebeu que ele tinha mais poder do que as trevas, do que os demônios. Agora, depois de muitos versículos e histórias que já lemos, que mostram que o reino de Deus é para hoje e para amanhã. Muitas vezes, quando pensamos acerca do reino de Deus, é uma coisa que nós pensamos: isso vai acontecer no futuro. Mas Jesus está a mostrar que é para hoje, para o presente e também no futuro. Mas é uma coisa que nós podemos experienciar com o reino de Deus agora. As histórias aqui que acabamos de ler mostram que Jesus é o Rei sobre tudo. E quando Jesus fala, ordena que algo acontece, a criação
tem de o obedecer. E francamente, sinceramente, gostamos desta história. Gostamos do fato que Jesus tem poder para curar. Nós gostamos daquele facto. Que Ele tem poder sobre todas as coisas. Cantamos músicas acerca deste facto. Hoje nós cantamos sobre este mesmo facto. Acreditamos que nosso libertador, Jesus, é o Rei dos Reis e o seu reino é para hoje e para o futuro. Gostamos de ouvir isso. A maioria de nós não tem problemas com a ideia que Jesus fez milagres e que ainda hoje Ele faz milagres. Nós queremos as bênçãos da libertação e curas e presença de Deus. Nós queremos estas coisas. A nossa dificuldade e o que nos trava, o problema nosso não está no querer. Nós queremos estas coisas, as bênçãos. Mas qual é a nossa dificuldade? Qual é o nosso problema? Nós podemos ver a nossa dificuldade em versículos 19 a 22. Vamos ver de novo. Mateus 8, 19 a 22. Foi então que se aproximou um doutor da lei e lhe disse: Mestre, irei contigo para onde quer que fores. Jesus, porém, declarou: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. 21. Um dos discípulos pediu: Senhor, deixa-me ir primeiro fazer o enterro do meu pai. Contudo, Jesus disse-lhe: Segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Queremos a vitória em Cristo, mas não o sacrifício. Os teólogos concordam que o discípulo aqui, em versículo 21 e 22, o discípulo não queria enterrar o seu pai naquele momento. Ele queria voltar a viver a sua vida e um dia, no futuro, quando o pai morresse, naquele tempo, um dia, o homem iria seguir Jesus. Aquele homem queria desfrutar dos benefícios, do poder e da presença de Jesus, mas não queria sacrificar-se para viver a maneira de Jesus, a maneira do reino de Deus. Não queria mudar e ajustar a sua vida para refletir e alinhar a sua vida com os ensinamentos de Jesus, os desejos de Deus. Muitas vezes eu sou assim. Muitas vezes nós somos assim. Queremos as bênçãos. Aleluia! Glória! Amém! Mas alinhar a minha vida com os desejos de Deus? Reorientar a minha vida? Dói um pouquinho. Talvez para a semana. Talvez depois de ter mais dinheiro no banco. Talvez depois de
muitas vezes nós somos como aquele discípulo e doutor da lei. Paulo disse em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é uma questão daquilo que comemos ou bebemos, mas de vivermos uma vida de justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Esta verdade é para hoje e para a eternidade. Para experienciar a vida de justiça, ou seja, retidão, a paz e a alegria que Deus tem para nós, nós temos de caminhar com Jesus no seu ritmo. Passo a passo com Jesus. Muitas vezes não estou e não estamos a caminhar ao ritmo de Jesus, porque permitimos que o mundo, os nossos amigos, a família, filmes, televisão, ensinamentos e redes sociais marquem o nosso ritmo. Somos como o discípulo em versículo 21. Queremos enterrar o nosso Pai. Assim ficamos fora do compasso de Jesus, ficamos fora de sintonia com Jesus. Para viver ao ritmo de Jesus, temos de nos sacrificar para aprender o seu ritmo. O sacrifício é a coragem de reorientar a nossa vida para caminhar com Jesus. Quando praticarmos os meios de graça, práticas espirituais ou disciplinas espirituais cristãs, e tomamos a decisão de praticar leituras bíblicas diárias, oração, descanso, generosidade, jejum, momentos de silêncio e solitude, criar comunidade e união fraterna com os nossos irmãos e celebrar a ceia do Senhor. Ganhamos perspectiva para viver no reino hoje. Ganhamos perspectiva para ajudar outras pessoas. Ganhamos a paz e a alegria no meio de tempestades. Ganhamos compaixão e amor. Ganhamos uma nova vida. Gastamos muito tempo para viver como o mundo quer. Mas temos de reorientar as nossas vidas para andar e viver ao ritmo de Jesus. Isso significa que o cristão vai viver com base no padrão de Deus. Deus tem outro estilo de vida para nós. Para não ser como o discípulo, em versículo 21, entrega-te a Jesus. 100%. E a frase entregar-te a Jesus está certa. Eu, como discípulo de Jesus, quero que as pessoas entreguem-se ao reino de Deus porque o reino de Deus é uma realidade para hoje e para amanhã. Mas reparem bem, Jesus mostrou que o seu reino é para hoje. Tem efeitos reais para hoje, mas também para a eternidade. Jesus convida as pessoas a participar no reino de Deus, experienciar a presença de Deus cada momento da sua vida aqui e na eternidade. As práticas espirituais cristãs fazem o seguidor de Jesus crescer no reino, mas também faz o reino crescer dentro do seguidor. Queremos que as pessoas entrem no reino de Deus através de Jesus.
mas também queremos que o reino de Deus entre na pessoa. As práticas espirituais cristãs ajudam as duas coisas acontecem. A pessoa entra e começa a crescer no reino, conhecendo melhor Jesus, a vida cristã. No mesmo tempo, começa a crescer dentro da pessoa o reino de Deus. Para que o que transborda das nossas vidas é o reino, é Jesus, em vez dos nossos desejos, em vez dos nossos pensamentos. Por favor, não pense que eu sou perfeito nisso. Se vocês querem falar com os meus filhos, estou cá para falar sobre todos os meus erros. Mas nós estamos a caminhar juntos. Estamos a caminhar juntos no caminho de Jesus. Eu gostaria de concluir em Mateus 5. Eu sei que já passamos Mateus 5 há muitas semanas, mas Mateus 5, Jesus está a ensinar. Versículo 17, nós entramos no ensinamento dele, e ele disse: não pensam que vim anular a lei de Moisés, ou o ensino dos profetas. Não vim para anular, mas para dar o cumprimento. Saibam que, entretanto, o céu e a terra enquanto o céu e a terra existirem, nem uma letra, nem sequer um acento há de tirar da lei, sem de tudo se cumpra. Por isso, quem desobedecer, ainda que seja a um só destes mandamentos mais pequenos, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Meus amigos, muitas vezes nós somos cristãos. Gostamos de Jesus nos domingos. Queremos Jesus quando temos dificuldades. Queremos aquelas bênçãos. Mas quando eu tenho de tomar uma decisão difícil de respeitar e amar aquela pessoa que é meu inimigo, ali Jesus talvez não está tão importante. Quando eu quero separar-me com minha mulher porque ela não é a mesma pessoa com quem eu casei há 25 anos. Aí ensina-me, Jesus não é tão importante porque a minha cultura é mais importante. Quando eu fiz uma coisa errada onde trabalho, em vez de ser honesto, é mais fácil mentir um pouquinho aqui e ali para cobrir aquele erro. Jesus ali não, Jesus aqui na mentira é melhor mentir, vou seguir a cultura. Irmãos, Deus deu-nos a promessa que nós podemos ter a sua plenitude nas nossas vidas. Mas porque não levamos a sério o que Ele ensinou, somos os menores no reino de Deus. Quer dizer, estamos a receber pouca presença de Deus nas nossas vidas. Deus quer ajudar-nos, mas não pode, porque nós estamos a impedir Ele a trabalhar nas nossas vidas. Ser menor no reino dos céus não significa que Cindy vai chegar a ser alguém aqui na igreja, pregadora superior. Não significa que o Asher vai ser
o Papa um dia, muito poder, presidente da Igreja de Cristo, ser o máximo. O Daniel vai ter 500 livros. Gostaria de escrever 500 livros, mas não significa isso. Significa que o menor no reino, nós não estamos a desfrutar da presença de Deus, a sua plenitude, cada momento, porque não queremos seguir o seu caminho. Não queremos fazer aquele sacrifício de reorientar as nossas vidas. E estamos a perder bênçãos. Estamos a perder a presença de Deus 24 horas por dia. Eu quero encorajar cada um de nós, hoje, esta semana, tenha uma conversa honesta com Deus. Permite que Ele mostre as áreas das suas vidas, da minha vida. Eu tenho que fazer isso também. Onde eu estou a bloquear Deus a trabalhar na minha vida. Onde eu estou a desobedecer Deus. Nosso Deus é bom. Ele é manso. Ele quer que nós andemos com Ele. E temos as promessas. Vamos implementar as práticas espirituais cristãs para que possamos desfrutar de tudo que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Se ainda não te entregou a Jesus, por favor, fala conosco hoje. Não permite que este dia continue sem de falar comigo, Roberto, Derlani. Por favor, fala conosco. Se tu és já cristão, mas menor no reino de Deus, e precisa de ajuda a caminhar para melhorar ou para caminhar com Jesus, fala conosco também. Fala conosco. Nós queremos que cada pessoa viva a vida abundante em Jesus. Não estou a dizer que eu quero que tu tenhas um Mercedes de 2024. Estou a dizer a vida abundante em Cristo, que vai além daqui os bens. Fala conosco, por favor. Vamos orar. Deus Pai, estamos aqui, Pai, neste mundo, residentes temporários. Mas nós pensamos que este mundo é tudo. Tu tens muito mais para nós. Oh Pai, eu quero caminhar contigo ao seu ritmo. Por favor, Deus, Espírito Santo, fala com cada um de nós. Obrigado pelo teu amor. Obrigado que tu queres o melhor para nós. E dá-nos coragem para reorientar as nossas vidas, para alinhar as nossas vidas com os seus desejos. Jesus, por favor, muito obrigado pela tua graça, misericórdia, amor, paz e alegria.
Muito obrigado, Jesus. Amém. Eu espero que vocês tenham uma semana cheia de conversas com Deus, cheia de presença com Deus. Uma semana de mudança. Sejam abençoados para fazer isso. Estou desligado.